Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Contabilidade Facilitada. E se você chegou até aqui é porque você está com dúvida. Será que vale a pena fazer a DABIN? Será que vale a pena atualizar os bens na declaração a valor de mercado e com isso pagar 4% de imposto de renda sobre o ganho de capital? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, então fica comigo que é depois da vinheta. Você aí deve estar se perguntando: será que vale a pena fazer essa tal da atualização dos bens imóveis na declaração e com isso pagar 4% de imposto de renda? Eu vou falar um pouco aqui nesse vídeo sobre alguns pontos que excluem aí, vão diminuindo as chances da DABIN ser benéfica para o contribuinte. Se você não se enquadrar, se o seu cliente não se enquadrar em algum desses pontos, aí sim você pode analisar se a DABIN vale a pena. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o material da aula de hoje. Primeiro, as legislações aplicáveis, tá? Que você vai ter que analisar, que você vai ter que ler, né, para entender como que funciona tanto a DABIN e também a apuração do ganho de capital. A instrução normativa da DABIN é a instrução 2222 de 2024. Quatro patinhos na lagoa ali, né? Você vai ter que analisar também a instrução normativa 084 de 2001, que vai tratar das regras e isenções no ganho de capital. E também a IN 599 de 2005, que vai trazer outras reduções e isenções no ganho de capital. E aqui a Lei 13259 de 2016, que trouxe aí, né, as novas alíquotas e faixas para tributação do ganho de capital. Bom, então, qual que é o prazo para a DABIN? Ah, você viu que vale a pena atualizar o bem do seu cliente na declaração. Você vai ter que apresentar, formalizar esta opção da atualização através da DABIN, tá? E essa declaração deve ser apresentada até o dia 16 de dezembro de 2024. Então, agora eu vou passar pelos casos de isenções e reduções para você aí identificar se aplica ao caso do seu cliente. Em se aplicando, a DABIN não é vantajosa, não é benéfica, tá? Então, quais são os casos de isenção hoje previstos na legislação? Isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital. Venda do único imóvel residencial, aí existem algumas regras, tá? A pessoa não pode ter realizado a venda de outro imóvel no prazo de 5 anos. Então, esse benefício do único imóvel, ele deve ser aplicado somente a cada 5 anos, tá? O valor da venda deve ser de até 440 mil reais. Então, se for imóvel acima desse valor, já não se aplica essa isenção, nem parcial, tá? E tem que considerar os imóveis que a pessoa tenha sozinho ou em conjunto, seja com o seu cônjuge pelo regime parcial de bens ou comunhão total universal de bens, tá? Ou se ele tem participação com outra pessoa, um familiar. Então, tem que ser o único imóvel da pessoa, tá? O único imóvel. Então, se ele tem um imóvel particular e é dono de um outro imóvel com o seu cônjuge ou com um parente, não pode utilizar esse benefício, essa isenção do único imóvel, porque a pessoa, para usufruir desse benefício, deve possuir apenas um único imóvel, ok? Provavelmente é o imóvel que ela reside, tá certo? Esse é o primeiro, esse é o primeiro caso de isenção. Se o seu cliente se enquadra aqui, não vale a pena fazer a DABIN, tá? Segundo caso de isenção, aplicação do valor da venda do imóvel residencial na aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 6 meses, tá? Então, esse benefício de isenção é válido apenas para imóveis residenciais, não se aplica para imóveis comerciais, por exemplo, ou a venda de uma garagem,
né? Que seja, nem que seja parte de um imóvel residencial, tá? É comum que nos condomínios se venda apenas a garagem, né? Então não se aplica para isso, tá? Esse benefício de isenção também pode ser usufruído uma vez a cada 5 anos, tá? Se aplica à venda ou aquisição de imóvel na planta. E aqui não precisa ter o único imóvel, tá? A regra é que ele seja usufruído uma vez a cada 5 anos. Então, só tem esse lapso temporal para ser observado. E uma alteração recente aí também permite com que o valor da venda seja aplicado na quitação de algum financiamento de imóvel, tá? Então não precisa necessariamente você pegar o valor da venda e comprar um outro imóvel. Você pode pegar o valor da venda e quitar um imóvel, quitar o financiamento que você já tem de outro imóvel, por exemplo, ou de um outro que você vai comprar, tá? Então, a ideia aqui é pegar o valor total da venda, não só do ganho, valor total da venda. Se o imóvel for vendido por 800 mil, é 800 mil que você vai ter que pegar e aplicar na compra de outro imóvel ou para quitar um financiamento de imóvel residencial, tá? Imóveis residenciais, não se aplica para outros tipos de imóveis. Então, aqui o fator preponderante é esse, de utilizar o valor da venda na aquisição de outro imóvel e usufruir uma vez a cada 5 anos, ok? Se o seu cliente se enquadra aqui, não é benéfica da BIM. Luana, mas o meu cliente aplicou parte do valor na compra de outro imóvel ou na quitação de um financiamento de imóvel residencial. Beleza? A parcela que não foi aplicada vai estar sujeita ao ganho de capital. Mas veja que já vai haver uma redução nesse ganho de capital. Então, provavelmente também não será benéfica da BIM, essa atualização, tá? Também existe isenção pelo ano de aquisição. Imóveis adquiridos até 1969 têm uma redução de 100% no GCAP, o que se assemelha a uma isenção, tá? Mas o termo correto é redução no ganho de capital. Eu coloquei aqui na parte de isenções apenas para deixar aqui junto, porque na parte de reduções de ganho eu também trago ele, tá? Então, imóveis adquiridos entre 1970 e 1988 têm uma redução decrescente no ganho de capital, tá? Imóveis adquiridos lá em 1970 vão ter uma redução mais alta, enquanto imóveis adquiridos em 1988 terão uma redução mais baixa. Mas mesmo assim, é válido observar essas reduções, tá? Porque pode diminuir bastante o imposto de renda devido sobre esse ganho. E existe também dois fatores de redução aplicados diretamente no GCAP, lá pelo programa onde você vai apurar o ganho de capital e o respectivo imposto, tá? Então, o próprio sistema, ele já faz duas reduções em função também do ano de aquisição. Então, primeiro você vai ter que simular o ganho de capital, o imposto devido no GCAP, para depois verificar se vale ou não a pena fazer essa atualização. Porque, como vocês viram, né? E nós vamos ter uma aula específica sobre a DABIN, uma aula onde eu vou mostrar cálculos e tudo mais. Se você está vendo esse vídeo aí mais para frente, muito provavelmente essa aula já aconteceu, tá? Eu vou explicar detalhadamente o cálculo da atualização, o cálculo do imposto de renda sobre essa atualização, tá? Mas o vídeo de hoje é para ser bem pontual, porque se o seu cliente incorrer numa dessas isenções ou reduções, a DABIN não vai ser benéfica, ok? Agora, se não entrou nesses pontos aqui, nessas situações, vale muito a pena fazer a simulação, que basicamente você vai simular o imposto de renda
sobre o ganho de capital, como se não houvesse essa atualização agora pela Dabin, e vai calcular o imposto devido pela Dabin, que são os 4%, né, da atualização a valor de mercado, e também vai simular o imposto que seria devido, a diferença que seria devida lá na frente numa alienação. E aí a Dabin tem isso, né? Essa opção pela atualização não é tão simples assim, porque só vai valer a pena de fato se a pessoa física ficar em posse desse imóvel pelo período de 15 anos, para ter, né, uma redução no imposto de renda. E aí eu vou explicar melhor na aula, porque não dá para explicar tudo aqui nesse vídeo. Eu vou explicar na aula ao vivo sobre a atualização de bens imóveis a valor de mercado pela Instrução Normativa 2222. Então, eu te vejo nessa aula. Tchau, tchau.